Deu certo. Bom dia, amigos, tudo bem? Ó, tô naquele esquema, tá? Vou fazer esse vídeo na correria para me arrumar para poder trabalhar. Então é o seguinte, não foquem no exterior, vamos pro conteúdo da mensagem. Esse é um vídeo que eu já fiz outro, acabei desistindo porque eu achei que não ficou completo, não ficou uniforme. É sobre mediunidade. Vocês sabem que eu estou fazendo um curso com a Mônica de Medeiros na Casa do Consolador sobre paranormalidade, né? E com o Dr. Sérgio Felipe de Oliveira, a última aula foi sobre mediunidade, que eu achei, e ele diz também que é a aula mais importante. De fato, é. Então, eu vou tentar. Eu estou com o material da Mônica, eu fiz algumas anotações da aula do Dr. Sérgio, espero poder alcançar, colocar de uma forma básica para vocês poderem também usufruir um pouquinho do conhecimento, tá? É o seguinte, a Mônica, ela divide paranormalidade de mediunidade. Ela diz que todos somos paranormais e nem todos somos médiuns, que a mediunidade seria genética. Eu levei essa pergunta para o Dr. Sérgio e não estou aqui, gente, pelo amor de Deus, comparando ou julgando, nada disso. É apenas como eu estou nos dois lugares, eu fiquei com dúvida. Eu vou levar na próxima aula uma dúvida para a doutora Mônica e levei para a aula do doutor Sérgio. Então, assim, o doutor Sérgio diz que a mediunidade ela é senso-percepção, é do que se trata, senso-percepção. Então, a parte senso, que seria sensorial, ela vem com a genética, ela vem no DNA. A parte eu vou confirmando conforme eu vou falando, porque eu acho que mas é isso mesmo, é herdado geneticamente, e a parte de percepção você vai acabar podendo desenvolver, tá? Tem muito a ver com a moralidade, com o nível de consciência. Então, eu vou tentar explicar. A glândula pineal, ela pega a informação e ela passa para o tálamo. A gente está falando de cérebro. Tudo em mediunidade a gente vai estar falando de neurônio, de neurotransmissores, de comunicação entre os neurônios, que são as sinapses, ok? Então, a minha parte do cérebro ela é mais esquerda do que direita. Então, vocês têm que compreender isso. Cada um tem uma forma de linguagem. Eu já recebi críticas aqui. Ah, não entendi nada do que você falou. Ah, porque você é prolixa. E já recebi outros dizendo assim, perfeita a sua explicação, muito didática. Então, assim, isso se trata de hemisfério cerebral. A gente pode desenvolver mais um e menos o outro, ok? Então, cada um tem que aprender também a sair de si e a surfar no universo do outro. Não compreendeu, não critique. Tá? Se quiser fazer crítica, faça crítica construtiva. O problema é que o bom senso passa longe da galera, né? A galera critica mesmo para massacrar, mas não tem problema não. Então, vamos voltando aqui, que eu só tenho a agradecer, gente, porque tá tudo dando certo na minha vida. Então, tá tudo bem. Mesmo tendo percalços, tá tudo bem, tá? Então, mediunidade se trata de senso-percepção. A parte senso seria herdada geneticamente e a parte da percepção poderia ser desenvolvida e depende do senso moral e do nível de consciência. Ok? Até aqui tudo bem. Tudo vai se tratar de cérebro. Então, o tálamo, que seria uma espécie de secretária eletrônica, ela vai mandar a informação para o córtex. Ok? O córtex é que vai dizer alguma coisa, que vai julgar, que vai interpretar. Eu acredito que seja isso, tá? Deixa eu checar aqui. Exatamente, gente, eu aprendi. E aí, o nosso julgamento ele pode ser desenvolvido. Então, foi o que o Dr. Sérgio explicou. Você pode ter uma família de médiuns, né? Porque eu coloquei para ele que na Umbanda é muito comum você encontrar família trabalhando em terreiro, né? O pai, a esposa, a filha e tal. Então, ele disse que é isso mesmo, pode ser herdado geneticamente, só que é como, por exemplo, o que ocorre nos animais. Os animais, eles recebem a influência, né? Eles têm uma glândula pineal, eles pegam, eles têm a parte, eles manifestam. Um espírito pode manifestar através de um animal, né? Óbvio, a gente vê isso aqui em casa, a minha gatinha fica louca, meus cachorros, eles de fato não só captam, como podem receber espíritos.
Acontece isso no mundo animal. Só que essa é a parte sensorial. A parte da percepção, que é do julgamento, aquilo que você pode começar a realmente desenvolver para aprimoramento, depende muito da consciência. Então, nós, seres humanos, temos todas as condições de expandir a consciência. Nós já estamos no estágio da evolução que isso pode acontecer. E ainda mais hoje, vocês sabem disso. Temos muito conhecimento à disposição. E você desenvolver a sua moralidade tem muito a ver com o conhecimento que você vai agregando, vai integrando, vai praticando, vai se relacionando e vai se desenvolvendo. A pessoa que não desenvolve a sua consciência, fica mais inconsciente, ela é mais fechada no mundo dela, é mais umbigo. Ela interpreta o mundo de uma maneira muito individualista, ela cai numas erradas, assim, nesse sentido. Por quê? Porque ela ainda está num estado meio primitivo, ainda muito reativo, muito defensivo, tá bom? Então, por exemplo, no caso das drogas, né? Porque eu sou muito voltada para a dependência química, porque sempre foi a minha área. E porque eu conheço muitas pessoas que usam, porque eu já usei, porque minha vida pessoal foi assim, porque as minhas vidas passadas tiveram a ver com isso. Então, eu nessa encarnação, parte do meu resgate seria ir para ajudar pessoas e para ter a compreensão mesmo para mim, para que eu possa sair disso, né? E tudo bem, hoje a coisa está maravilhosa, porque, claro, sair disso, né? E com a parte mediúnica sendo compreendida e desenvolvida, você se equilibra, você se firma, né? E o que acontece na mediunidade com as drogas? Né? O Dr. Sérgio fala muito que a cura da drogadição, da dependência química, pode passar pela descoberta da mediunidade. Assim como os aspectos de suicídio, enfim, tudo isso tem muito a ver com as comunicações extrasensoriais que a gente não tem, que a gente recebe sensorialmente e a gente não desenvolveu a parte da percepção. Então, a parte do córtex e a parte do córtex pode ser desenvolvida, acho que o tálamo também. Isso, o tálamo e o córtex podem ser desenvolvidos, então a percepção pode ser treinada. Isso vai depender muito do teu grau de consciência. Então, quando a gente fala de neurotransmissores, neurônios, o córtex é uma parte muito irrigada, ela tem muitas comunicações, tem muitos neurônios. Quando você começa a usar drogas muito cedo, porque habitualmente as pessoas começam a usar maconha na adolescência ou qualquer droga nesse período, você tem os neurônios, vamos colocar assim, os neurônios responsáveis pela mediunidade, eles começam a ser podados, inativos ou não entram na sua expansão, eles são podados. E essa poda prejudica, porque a pessoa, e a parte da percepção, quer dizer, ela vai ter o sensorial, porque as drogas expandem a parte da mediunidade, só que ela não vai estar consciente, a consciência dela vai estar limitada. Charlie, filho. É porque tem uma pessoa ali que é difícil ele não latir na rua. Bom, então o que acontece na dependência química? Vai haver uma fase da vida que vai haver essa redução ou da produção ou uma poda, e aí a pessoa vai continuar sendo médium. Só que a parte da consciência e da percepção ela não está desenvolvendo. Então, é como se fosse aquela pessoa que sofreu um acidente cerebral, não percebeu. É como se fosse a dor também. A pessoa se machucou e não percebe a dor. É uma questão do desenvolvimento de uma região. Eu estou colocando assim, gente, eu posso estar falando de uma maneira bem leiga, mas não errada, tá? Mas não errada. Tá certo, porque existem regiões que a gente desenvolve e regiões que a gente não desenvolve. Então, na área da mediunidade, essa mesma região que faz com que a gente perceba a dor, que a gente perceba o que está acontecendo no mundo, que a gente faça... Não é julgamento de certo ou errado, julgamento é a percepção do mundo. É a nossa capacidade de integração, de explorar, né, de uma maneira consciente e tal. Então, a questão da mediunidade, não adianta você vir médium. Você pode vir médium à vontade. Sua família pode ser uma família de médium. Se você não desenvolve a sua capacidade de percepção, que médium você vai ser? Que bem que você vai fazer para o mundo?
tá? Então, essa parte do desenvolvimento está ligada à moralidade. E aqui, mais uma vez, eu só complemento dizendo que as suas entidades acompanharão, principalmente quando a gente fala assim de Exu, entidades que trabalham mais na parte mais densa, elas vão acompanhar o senso moral do médium. E se elas tiverem moralidade maior do que o médium conseguiu ir, porque se comprometeu a ir mais e não foi por N motivos, a entidade se afasta. E quem vem são outras entidades que estão a fim de estar naquela mesma faixa. Então, não são mais os guias, Exus, pombogiras, de lei. Não são mais. Tá? Eu estou falando de Exu e pombogira porque são os mais... que mais sofrem preconceito, né? Que são mais mal compreendidos. Então, dentro desse processo mediúnico, tudo pode ser desenvolvido, né? Tá. E aí tem outros pontos aqui que ele falou na aula que são super interessantes da gente colocar. Quando se vem com a genética para o desenvolvimento e ele não é feito, podem haver lesões ali. Olha só. Exemplo da síndrome do escrivão para quem é médium de psicografia. Então, olha só. Pessoas, isso é só um exemplo, tá? Mais adiante ele vai falar, eu vou até ler mais para vocês verem. Cada pessoa deve descobrir e perceber qual é a sua capacidade para desenvolver e aquilo não, passar a não se tornar um sintoma. Então, vamos supor, eu, Daphne, terapeuta, estou percebendo que os sintomas do meu paciente após uma avaliação, por isso que eu falo para vocês que é importante eu acompanhar vocês semanalmente, para que as avaliações podem ser feitas de uma maneira bem feita, profissional de qualidade. Não adianta um profissional te ver uma vez só e te fazer a avaliação completa. Não, principalmente se tratando disso. Quando o paciente vem com um sintoma, seja um padrão emocional recorrente ou um padrão intermitente, mental, emocional, físico, nós profissionais que trabalhamos com um integral, a gente tem que perceber que, claro, tudo começa no campo mais sutil, tudo começa no espírito e vai descendo. Mas tudo é comandado pelo mental, porque tudo é mente. Então, assim, vamos ver em que nível que aquele paciente está e a gente precisa explorar, porque orientar e educá-lo mediunicamente. A consciência dá o comando. Nós podemos comandar a nossa realidade. A gente só precisa ver em qual nível que a pessoa se encontra. Né? Orientar. Se ela tem a mediunidade e não usa, aquilo pode se tornar um sintoma físico, inclusive. Só que nós não podemos ser irresponsáveis de achar que tudo é mediunidade, portanto, isso aqui vai curar com você desenvolvendo a mediunidade. Não, cada caso é um caso. E aí ele dá algumas dicas para a gente conseguir identificar. E aí você trabalha paralelo. Porque para ter se transformado num sintoma, dependendo do sintoma, já ficou. Então não adianta você só jogar para o lado espiritual. Não, é físico. Não, está na matéria. Não, tem que ser tratado pela ciência. Ok, isso a gente já sabe, né? Inclusive medicação, tudo isso tem que andar em paralelo. Então, perceber qual é a capacidade dessa pessoa e deixar claro para ela que a mediunidade é algo que ninguém vai saber te dizer ao certo qual é a sua mediunidade. Até onde você vai, até onde você não vai. Isso é um processo de desenvolvimento. Você vai descobrindo junto com a tua galera e com a fraternidade com a qual você se envolver. Então, aí eu perguntei para ele sobre o toque, né? Que eu tenho um paciente que tem toque, é uma questão até familiar, de traços familiares, e aí o Dr. Sérgio explicou que o toque, ele vem, eu vou ler, tá? Eu entendi, mas eu vou ler, porque é importante vocês saberem que veio dele, não sou eu. O toque é obsessão com subjugação corporal. O espírito rouba energia e impede que ela tenha força para vencer o problema, que a pessoa tenha força para vencer o problema. Ele se conectou a uma egrégora ou a várias egrégoras. Então, quando ele entra naquilo, ele fica subjugado.
E no caso desse meu paciente, ele usa maconha. Desde que eu sei que ele existe, desde, sei lá, bota aí, menos de 18 anos ou 18 anos, agora eu não me lembro ao certo. Mas é comum os pacientes que eu já atendi, que eu atendo, começarem antes dos 18, tá? E começam para automedicação, para desacelerar, porque são muito ansiosos. E o TOC é um transtorno de ansiedade, tá? Então entra a maconha e junto com a maconha a gente sabe que vem outro tipo de influenciação, né? É fácil os seres ou as egrégoras entrarem em contato com aquela pessoa e a partir dali desenvolver um outro tipo de quadro, tá? Que aí não é o caso aqui, tá? Senão eu vou ficar me estendendo. O tratamento envolve reposição de energia pelo magnetismo, imposição da vontade e ajuda de uma terceira pessoa para motivar e fortalecer a essência, então que seria o terapeuta, né? O terapeuta precisa estar sempre ali com a pessoa apoiando, porque não adianta, existe, claro, o ego do paciente, porque qualquer situação de obsessão e subjugação, você vai ter a entrada, a brecha vai ser sempre o ego, vai ser sempre egóica. É disso que se trata estar aqui. Então, o terapeuta vai auxiliar essa parte e vai auxiliar também a parte da não desistência, da motivação e das intervenções necessárias, dependendo do caso, tá? Quando a demanda foge ao controle, é porque você não está mais sozinho. Há interferência espiritual negativa. O terapeuta e o paciente devem juntos pesquisar elementos do domínio espiritual, até os sintomas físicos. Deve-se encontrar as descontinuidades, pois quando são mediúnicos, os sintomas vêm e somem. Não é contínuo, são oscilações. A pessoa que oscila de humor e vem com um diagnóstico de bipolaridade para mim, eu não descarto diagnósticos, mas ela vai ficar em observação por mim. Porque, de fato, hoje está uma banalização disso. Existem graus, existem níveis, é claro, dentro da bipolaridade, mas as pessoas são de raiz bipolar num mundo onde a lei universal é da polaridade. Nada é permanente, tudo no universo oscila. Então, assim, principalmente nessa faixa que a gente está. Quando tem os aspectos mediúnicos, aí a pessoa pega e fica mais oscilante do que o normal, entre aspas. Quando aí eu agrego aqui a informação do meu trabalho. Quando há sintonias de vidas passadas que ficam ressonantes no campo do paciente, também há descontrole, tá? Então, por exemplo, uma pessoa que vem com muitas vidas onde puxa a raiva, ou puxa o medo, ou puxa qualquer carga emocional muito forte, negativa, de vivências emocionais muito fortes, ficam registradas, por mais que já tenham passado, estão ainda atuando no sistema daquele paciente. É por isso que ele retorna para poder resolver. É por isso que coisas vão servir de gatilhos, para que aquilo aflore, para que ele transcenda, trabalhe. Quando é muito forte, ele precisa de ajuda. Quando não é tão forte, ele vai trabalhando a consciência com terapia convencional e resolve. Quando é muito forte mesmo, ele vai ter uma carga aí também, uma facilidade de espíritos que vibram nessa faixa colarem ali. Se ele é médium, todos somos médiums, mas um médium mais ostensivo, ferrou, ele vai perder o controle da coisa. Tá? Então, o tratamento é um processo, assim como tudo na vida. Não há que se ter desespero, a família tem que entrar para ajudar e também tomar consciência. Vamos ter que mexer em paradigmas, em crenças, reprogramar, limpar, limpar, limpar. Então, quando ele fala em trabalhar com o magnetismo, ele vai estar falando ele trabalha muito com o toque terapêutico, que é uma atividade complementar que se tem, passes magnéticos para recomposição, e tudo isso vai mudando o campo, além de ser desobsessivo, porque você vai mudando a frequência, tá? Repito, quando há interferência de vidas anteriores, fica mais difícil, então precisa entrar com apometria, com regressão de memória, e tudo feito de uma maneira muito coerente
pertinente, sabe, de qualidade profissional, tá bom? Não é com qualquer um, nem qualquer técnica. Ok, isso vai, né, desde a oscilação do humor até os sintomas físicos. A pessoa pode apresentar fluxos de pensamentos desconcertantes, pensamentos que desconstroem a linha. Então a pessoa estava indo bem e tal, pá, porra, alguma coisa acontece que ela entra numas e vai embora. Isso, gente, é assim, muita gente está em consultório psiquiátrico, em tratamento psiquiátrico por mediunidade. Entende? Acaba se tornando, né? Eu mesma teve uma época que eu não conseguia acordar de tanto remédio que me davam. Era muito remédio. Eu já cheguei a tomar antipsicótico sem nunca ter surtado na minha vida. E vocês têm ideia do que é um Neosine para uma pessoa que não tem psicose? Você só dá um remédio assim se a pessoa realmente saiu. Quer dizer, eu não sou psiquiatra, sabe, nem médica. Eu não medico, não posso. Eu tenho a formação superior em psicologia. Inclusive, teve um hospital que eu trabalhei no Mato Grosso, que era super primitivo, que lá realmente você vê as coisas, né? Quando você não tem... Terrível. Os médicos pediam para eu falar qual remédio que era para trazer, mandar trazer, qual a dosagem. E eu tive, assim, não pode, isso não pode, sabe? Para vocês, olha, é uma coisa que se vocês pararem para pesquisar com vontade de conhecer a indústria farmacêutica, o que envolve tudo isso, os psiquiatras, sabe? Eu não posso falar mais do que isso porque eu tenho história pessoal com isso. É terrível. Então, pensamentos que desconstroem uma linha, do nada, pode crer. Teve uma interferência ali. E aí o trabalho todo é para você ver onde está a porta de entrada. E eu vou aproveitar para falar aqui para vocês. Tem muita gente que eu não estou conseguindo responder os e-mails propriamente, nem as mensagens, e peço perdão por isso, mas não dá. Falando que estão sofrendo ataques de súcubos e íncubos. Súcubos e íncubos são espíritos especialistas em roubar a nossa energia sexual. Tá? E eu vou dizer para vocês, está tão frequente e está tão intenso que eu chego a levantar algumas hipóteses do momento atual do nosso país, onde essas energias entram para valer em todo mundo, porque está todo mundo com a porta aberta. E em certas pessoas, e muitas pessoas, essa porta está aberta há muito tempo. São portas de desequilíbrio, gente, no dia a dia. São portas onde você não tem a sua coerência pessoal. E todo mundo passa por isso, eu também passo por isso. Porque a gente é humano, a gente é imperfeito, a gente quer ser de um jeito e se pega de outro, os diálogos mentais. Se a gente começar a vigiar, a gente vai perceber isso. Que a gente tem muita incoerência e a gente acha que é coerente. Então, essas são as portas. É sair de onde a gente puder da inconsciência e trazer para a consciência. Como o nosso inconsciente é muito maior do que o consciente, é natural que a gente vá sofrer ataques desses espíritos, porque eu tive pensando sobre isso. E quando a gente já entra no caminho do despertar espiritual, da consciência, já busca, já entra e aprofunda, que é o que acontece, né? A gente entra mesmo porque não vê outra forma. Os espíritos passam a não ter como pegar a gente da maneira usual que eles pegavam antes. Eles vão passar a pegar dessa maneira, quando a gente dorme, ou com essa energia que todos nós temos, que é muito boa, que é a energia do sexo. Né? Então, assim, vigiem. Quando vocês vão se masturbar, se a masturbação vem do nada, sem razão nenhuma, não faça. Não faça. Se os pensamentos são muito devassos e vem coisas que vocês percebam que são implantadas, não é de vocês. Isso é uma autovigilância. Quem já está acostumado a se masturbar, a ver filme pornô, a ir para motel, a sair com prostitutas, vocês precisam slow down.
vai diminuindo e vai percebendo como eles são vorazes, entende? E tem casos de pessoas que vêm procurar ajuda e começam a melhorar, que não melhoraram. E aí elas vão embora, eles voltam a atacar. Porque os espíritos também sabem que quando você começa a buscar ajuda e eles veem que a ajuda vai vir, eles se afastam um pouco para que você sinta que, não preciso mais de ajuda, eu já melhorei. Para depois eles voltarem. Então é todo um processo, não é para desespero. Não é para desespero. Percebam os sintomas. Já identificaram? Beleza. Estão começando a lembrar dos sonhos? Que maravilhoso! Porque permitem que vocês lembrem. Se lembram, é maravilhoso. O que vai acontecer? Vocês vão começar a orar mais. Acender vela rosa do amor. Antes de acender a vela, conectem, peguem o evangelho. Peguem um copo d'água, acendam um incenso, botem uma música que eleve a vibração da casa de vocês. Comecem a fazer com frequência. Buscar o amor, puxa o amor para a casa de vocês. Deem comandos, a consciência manda em tudo. Nenhum espírito vai te dominar se a tua consciência estiver forte. Não vai. Pode até demorar um pouquinho, porque eles têm um trabalho para limpar. Dá trabalho, não é de uma hora para outra. Persista. Faça evangelho. Evangelho, assim, é porque é um livro que traz luz. Pega as preces lá atrás. Converse com os espíritos. Aqui é uma casa de amor. Eu elevo a vibração de todo esse ambiente, cada parede, o teto, os objetos, o sofá, a cama, os meus animais de estimação. Aqui eu estou elevando todos os átomos, todas as moléculas, todas as células na vibração do amor. Que a minha casa se torne um ponto de luz para quem aqui entre e saia melhor do que entrou. E assim, gente, vocês vão continuar sofrendo ataques, mas vocês vão começar a enxergar coisas que vão estruturar mais vocês. Busquem ajuda numa casa, num terreiro de umbanda branca de amor, de luz, da caridade. Peçam para as entidades ajudarem vocês. Vão buscar apometria. Peçam. Comecem a rezar. Se vocês não pedirem, as portas não se abrem. Peçam com amor. Eu estou falando, eu sou alguém que saiu de um lugar. Eu fico pensando, como era a minha sexualidade antigamente, quando eu estava dormindo? Eu era refém desses espíritos. Refém, assim como a maioria das pessoas ainda. Estamos mudando. Todos esses acessos que a gente está recebendo é para a gente ter a oportunidade de mudar. Não se assustem, porque a sombra está se revelando, porque a gente era pura sombra. A gente era pura sombra mesmo. Está tudo bem. Então, eles agora encontram somente aí esse lugar para pegar vocês. Tá? Então, vamos cortando. Já que se firmou demais a obsessão, peça ajuda e vai fazendo. Dentro de casa é o mais importante. Acendam vela para o anjo guardião. O anjo guardião é um guardião de hierarquias superiores. Firma ele, limpa ele, dizendo que essa vela de 7 dias, coloca com um copo d'água, reza lá, chama ele. Diz que essa vela é para unir vocês, para que você possa ter o seu canal mais puro, mais limpo, para receber intuições, orientações e tal. E pede por sinais. Faça a sua parte. Faça a sua parte. Que se resume a pedir e se desenvolver moralmente. Tá? A gente se engana demais, né? Dentro dessa coisa de moralidade. As pessoas acham que tem um senso moral muito desenvolvido e, na realidade, distorcem. Mas isso também faz parte do processo de não conseguir ver. E tudo bem, tá? Mas perceba de verdade onde você está. Você vai ver isso pelo tipo de pessoa que você anda, pelo tipo de resultado que você recebe na sua vida, do como você vai dormir, se você dorme bem ou não. Entendeu? Então, é ajudar o paciente a perceber e a controlar. O aprendizado não pode ser só teórico, tem que ser vivido. Ir para um desenvolvimento em qualquer lugar que ele queira. Então, perceberemos uma comorbidade. Vai para... não, isso aqui, a comorbidade...
Ó, vai para áreas do pensamento, áreas motoras, etc. Porque a pineal capta, vai para o tálamo, vai para o lobo frontal, por exemplo, a pessoa não controla a fala. Quando é a área occipital, abre a clarividência, que é aqui atrás, que cruza e vai para a visão. Pegou o hipotálamo, descontrola os comportamentos primários, como sono, fome, sexo e humor. Descontrolam o paciente. Aí ele dá aqui uma orientação. Ler Instruções Psicofônicas do Chico Xavier. Não é uma psicografia. Ler o capítulo do Espírito Dias da Cruz, intitulado Alergias. Tá, isso aqui, olha, é tão profundo, gente, porque vocês sabem que os sintomas são os mais variados dependendo do tipo de mediunidade. Foi isso que ele quis dizer aqui. A informação é captada e vai ser enviada pelo tálamo para algum lugar. Dependendo da mediunidade de cada um, vai para um lugar específico. Tá bom? Então, as pessoas que oscilam muito de humor, elas têm aí direto no mental. Quando vai para o comportamento, também é uma outra região. Quando vai para sei lá, tem médiuns que são mais de efeito físico, que são ectoplastas, cara, dá um problemão no corpo todo, de dores, que não tem explicação, faz exame, não encontra resposta. Tem gente que de fato, eu conheço, bom, chega para mim muita gente, né? Então eu conheço pessoas que desmaiam. E assim, nunca se deram conta, porque fizeram todos os exames, foram todos os médicos, o médico diz que é emocional. Não é, gente. Não é. Então, não durmam na existência, tá? Eu tô dando esses dados para vocês. A Mônica, ela vai falar, também foi muito boa a aula dela, essa última aula. Ela fala do transe mediúnico e paranormal. Ela explica que tudo é onda, né? As ondas cerebrais. Então, fala do lado direito, do lado esquerdo do cérebro, que o lado direito é onde você tem a parte da imaginação, do pensamento holístico, da música, da intuição e tudo mais. E o esquerdo é mais raciocínio, linguagem, lógica, escrita e tal. Então, aí você vai começando a compreender as ondas, quais são as ondas, que tem a onda alfa, a onda gama, a onda beta, teta. Então, ela vai explicando. Isso aí vocês têm que fazer o curso para... Né? Eu poderia explicar aqui, mas eu acho que não tem necessidade para a minha proposta. Basta vocês entenderem que tudo é cérebro, tudo é onda e tem a ver com os neurotransmissores. No momento em que um dependente químico, voltando para fechar lá, um dependente químico começa a entrar num tratamento, claro, com a ciência e com a espiritualidade, como é o que o Dr. Sérgio faz, eles começam a tentar ativar áreas do cérebro que possam ativar os neurônios da mediunidade. Então, assim, não é raro você encontrar pacientes que estavam em estados gravíssimos de comorbidades, que são morbidades mais de uma, né? A pessoa fica num estado onde ela tem mais patologias juntas. Abriu o quadro de comorbidade, ficou grave. E geralmente a dependência química tem comorbidade, que é um transtorno mental associado à dependência química, algum transtorno de ansiedade, depressão associada à dependência química, tá bom? E aí a pessoa entra no tratamento, começa a se desenvolver mediunicamente, né? E eu trabalho na mesa branca com um dos pacientes dele, que começou a psicografar durante o tratamento com o Dr. Sérgio. E o Dr. Sérgio fez um exame do cérebro dele e comparou com o cérebro de um psicógrafo e deu igualzinho os mesmos estímulos nas mesmas áreas. Esse paciente começou a melhorar tanto que o medicamento começou a dar um efeito colateral mais forte. Nessa hora, o que os médicos tradicionais fariam? Ou reajustariam a dosagem para mais ou mudariam a medicação, não entendendo que o quadro havia piorado. Só que, na verdade, quando a pessoa começa a desenvolver a mediunidade, o cérebro começa a ser ativado de outras formas, mais saudáveis, para aquela pessoa, de acordo com o que aquela pessoa veio fazer naquela vida dela. E aí a medicação, ela vai precisar ser retirada. É a humildade da ciência começar a reconhecer que existe um outro lado. E ajudar efetivamente os pacientes, não é? Então,
tudo isso tá rolando, assim, eu tô encantadíssima com as aulas que eu tô fazendo, é uma descoberta, é uma liberdade que você tem, eu mesma tô praticando a minha mediunidade todos os dias, é muito cansativo, no meu caso, porque o meu trabalho é gente. Fora agora o movimento político, né, que de fato eu estou entendendo algumas coisas importantes no processo paralelo e as energias e tal. E aí, tudo isso mexe com a gente. A gente, às vezes, não sabe nem de onde está vindo o ataque. Quando a gente é muito consciente, eu já expliquei, os ataques acontecem muito à noite. Mas, ao mesmo tempo, se você se mantém o máximo vigilante possível, enquanto está acordado, consciente, peraí, isso aqui é energia que não é minha, isso aqui tá... Hoje é domingo à noite. Domingo à noite, época de eleição, meus amigos, vocês vão se sentir mal, como aconteceu comigo ontem à noite. Então a gente tem que sentar e ver de onde está vindo. Muitas vezes a gente é usado também para ajudar, não é só ruim, entende? Não é só ruim o processo. Se a minha casa é um ponto de luz, porra, ela vai ser alvo de ataque, mas também vai ser alvo de tratamento de muitos seres. Acabou. Entendeu? Acabou. Então, se eu estou no caminho da vigilância da luz e tal, estou passando por uma onda que está todo mundo passando, tem que respirar fundo, meditar, orar, acender uma vela rosa, como eu fiz ontem, chamar os deuses das deusas para cá e chamar a galera para fortalecer. Ancora as fraternidades, vocês precisam ter coragem, autonomia no seu processo espiritual. E aí as coisas vão se acalmando e você vai vendo, nossa, realmente existe. Pum, simplesmente eu apaguei ontem. Eu comecei a fazer. Chamei todo mundo. Cara, comecei a meditar. No que comecei a meditar, entrei no estado de meditação, graças a Deus, porque isso é muito bom. Você sente um alívio em todo o sistema, tudo afrouxa, a mente afrouxa. Aí você já não tem mais aquelas interferências. Tum, apaguei. É isso. Você não lembrar ou você acordar às vezes mal não quer dizer que você está nas trevas durante o sono ou sendo muito atacado, não. Às vezes você acorda cansado porque você foi trabalhar para ajudar a limpar. Em outros casos você sabe que foi atacado, né, gente? Pelo amor de Deus, tem gente que me escreve e tem muito paciente meu que está lembrando dos sonhos. Assim, eu falo, vamos se esforçar para lembrar, antes de dormir, foca. Antes de dormir não é qualquer coisa não, antes de dormir é o momento mais importante que você tem, é acordar e dormir. Desliga celular, bota no modo avião, porra, faz um ritual antes de dormir para você poder se conectar, né? E se você for atacado, para você poder lembrar, para poder fazer alguma coisa. Sempre lembrar do sonho é um presente, na minha opinião. Assim. Eu que não sou uma projetora astral, né? Não tenho como, gente. Eu não vim com isso aberto, né? E o Dr. Sérgio fala que quanto mais cristais de apatita na glândula pineal ou menos a sua mediunidade de desdobramento é maior ou menor. Então, tem pessoas que têm mais outro tipo de mediunidade, tem pessoas que vêm prontas para desdobrar com facilidade. Mas todos nós desdobramos e por isso podemos desenvolver. A minha questão é que eu não tenho tempo, o meu desenvolvimento eu tento fazer, para a projeção, claro. Mas eu não posso ser aquela pessoa tão disciplinada para isso, porque eu sou para outras coisas, entendeu? Então eu tenho outro tipo de meditação, às vezes é muita coisa, né, gente? Então a gente tem que também respeitar o que a gente está fazendo, onde é que a gente quer chegar e tal. Mas o nosso objetivo é ficar vigilante durante o dia, acordados. E antes de dormir, concentrar bem, para enquanto dorme, poder lembrar o que for necessário. Ou abrir totalmente, né? Que é o que o Wagner Borges, o Saulo e tantas pessoas fazem, que a gente fica, né, fica feliz, assim. Eu tenho algumas experiências, mas não assim, não mesmo. Tá bom? Fiquem com Deus. Eu acho que esse vídeo saiu bem melhor do que o outro, embora eu esteja com cara, assim, de quem acordou. Não me importo mesmo.
Aqui com vocês eu estou aprendendo a ser eu, e é isso aí, aprendendo a ser alvo de coisa boa, de coisa ruim, e a gente está aqui para se fortalecer diante da coisa ruim, se aliar com a coisa boa, mas também não ficar dependente de nada. A gente tem que ser a gente. E é isso, só. Tá bom? Beijo.